Hoje você vai mergulhar na emocionante e intrigante trajetória do médium do raio-x. Desde a infância, Lázaro apresentava uma mediunidade aflorada e poderosa. Por não saber lidar com essa força, muitos acreditavam que sua condição era fruto de problemas mentais. Hoje, ele dedica sua vida a ajudar o próximo através das cirurgias espirituais em Palmelo, utilizando seu dom único de enxergar através da matéria. O médium revela parte de sua história agora e conta como sua chegada no sanatório de Palmelo foi determinante para seu equilíbrio. Seu Lázaro, como que o senhor sentiu que precisava vir a esse lugar aqui no Goiás? Você nasceu aqui próximo? Como foi essa experiência? A minha experiência, eu não senti nada, eu apenas via. Eu via os espíritos desde novo. Esse que foi o que levou eu a chegar na posição que eu estou hoje. Então parece que eu já nasci vendo os nossos irmãos desencarnados. Eles, por resto, quando eu fui tomando um tamanho, minha mãe começou a perceber. Eu conversava, eu brincava com eles, achava barato ter junto com eles. E minha mãe, às vezes, até me batia, porque eles falavam que eu estava mexendo com armas penadas. Essa foi a minha história do início da minha vida. É tão importante, Juliana, que eu já era grandinho já, minha mãe levava eu nos benzedores que tinha na época, disse que era para fechar meu corpo, porque meu corpo era aberto. Mas eu chegava lá, via que um velhinho, isso me lembro direitinho, assim, um cigarrinho na boca, um cigarrinho, ia mexendo, parece que era com as vassouras, uns trem, assim, o chão lá estava tudo tampado, aquela obra que ele estava fazendo ali dependia daquele material, né? Eu vi assim tudo, mas eu vi o quadro lindo em torno daquele velhinho. Que velhinho sujo ali, sentava num cepozinho assim, ia me benzer com o raminho, né? Mas eu vendo o quadro. Não falava nada, achava que aquilo era normal, todo mundo estava vendo, né? Porque quando a gente está dentro do subjugamento sobre a espiritualidade, a gente não vê. A gente acha que todo mundo está vendo. Eu, por exemplo, até hoje, às vezes eu vou em um quadro mediúnico, eu falo, meu filho, todo mundo está vendo. Mas não é que todo mundo que está vendo, né? Eu estou vendo bonita, claro, mas é vendo assim, desta forma, né? Acho que todos estão vendo. Isso fica na mente nossa. Aí, com essa coisa, eu comecei, por resto, fui entrando em depressão, mas voltando atrás um pouquinho, eu também tive muita ajuda desses espíritos. Os espíritos me ajudavam muito. Eu era muito guerreiro com o meu trabalho, com as minhas coisas, com a ajuda desses espíritos. Eu nunca esqueço de um irmãozinho que eu via ele sempre ao meu lado. O dia que eu via ele, eu estava com tudo, que aí eu resolvia tudo, né? Mas foi até eu entrar numa depressão, aí os espíritos já começaram a entrar, certo? Eu fui criando idade, eu penso assim, os espíritos começaram já a entrar na parte mediúnica e mostrar coisa muito custosa para mim. O que aconteceu? Eu fui parar em clínica. Os médicos naquela época, a ciência daquela época, o forte para o meu caso era receber choque elétrico. Recebi choque elétrico aqui em Goiânia e lá fora também, no outra clínica que me levaram. Também lá eu recebi choque forte, coisa dura. É isso eu passei na vida. Porque você vê, o nosso mundo é muito novo, filha. Está começando agora. A tecnologia que veio chegando perto de nós, ela traz tudo muito essa imagem desta vida, desta forma. Sabe o porquê? Que eu vou te contar. Nós morando ali, ó, no município de Perinópolis. Para encontrar Palmelo foi um sonho. Aí um benzedor
me lembro até do nome, por nome de Lúcio, me informou que o único tratamento que eu tinha era em Palmelo. Ou tinha aqui em Minas, né, Barbacena. Existia aqui em Minas, Barbacena. Mas aí, para chegar nesse Palmelo aqui, foi um Deus me acuda, nessa época. Isso que eu estou te contando foi mais ou menos em 70, 72, mais ou menos. Aí que eu cheguei aqui, quando encontrei um Palmelo, que dia que eu aceitava isso aqui? Pessoa que saiu lá de uma religião católica, vê um trabalho de corrente, barulhento, o povo gritando com o espírito, aquilo para mim era uma morte. Né? Mas fugi daqui muitas vezes. Mas hoje, até eu aceitar a doutrina, mas é engraçado. Eu tinha assim, até hoje eu tenho, mas não é muito, desdobramento. Desdobramento, quem não tem, não deseja ter, não, porque é muito difícil. É uma realidade muito difícil para a gente. Eu ir lá onde existe a reencarnação, no chamado filão, foi lá que os espíritos me surpreendeu, foi que me dominou mais. Eu vi que as mães chegando lá. Acompanhei tudo isso na vida, real. Como eu estou dizendo para vocês aqui, eu não sou uma coisa, eu garanto vocês. Eu falo o que eu passei. Eu não tenho sabedoria, eu não tenho nada. Mas eu falo o que eu passei e o que eu convivi com a mediunidade. Que até hoje eu estou esse velho que não dou conta nem de ficar doente, porque eu não dou conta mais, não presto para nada mais. Mas olha aqui para você ver uma coisa. A vida do médium que tem desdobramento não é fácil. Você sabe o que os espíritos fez comigo? Me levaram lá no 1930. Por isso que eu tenho essas experiências que eu falo hoje, porque eu não tenho conhecimento. Mas as pessoas que têm conhecimento, acho que ficam pensando, mas que velho bobo, mas que velho... Tem que pensar assim mesmo, eu dou razão, e assino embaixo, porque você está pensando a coisa certa. Por que os espíritos queriam lá em 1930? Olha o que eles punham na minha mente. Para me conhecer o homem e os espíritos daquela época. Por isso que eu falo muito para os dirigentes de trabalho. Nós temos que saber a qualificação de espírito do agora, do hoje. Quem que é os espíritos que estão de lá? Nós vamos buscar lá em 1940, 1950, como é o meu tempo? Não, os espíritos de hoje são esses homens de hoje. Tudo inteligente, tudo sábio. Naquele tempo tinha tecnologia não, filho. O mundo era neutro de tudo. Tudo, tudo. O que eu conheci na doutrina foi isso. Foi aí que eu vim, vendo que não tinha outra saída para mim. Eu não vim por amor, não. Eu vim por dor. Dor horríveis. Então, foi desse jeito que eu vim chegar em Palmelo, cheguei, ainda é tempo do seu Jerônimo. Isso, eu ia te perguntar isso. Quem foram as primeiras pessoas que te acolheram aqui? O seu Jerônimo me acolheu, depois eu tive até uma passagem pelo sanatório, mas o seu Jerônimo, eu vou te contar a história aqui do seu Jerônimo que me surpreendeu muito. Encontrei nessa cidade, você faz o cálculo, já é essa coisa chique do jeito que é, pensa naquela época. Não tinha um calçamento, tinha nada, né? Encontrei com ele um paletózão grande, assim, riscado o paletó dele. Ele olhou em mim assim, chuchou a mão no bolso, tirou um punhado de comprimido do bolso dele e falou para mim, eu não tenho evidência não, e você vai ter uma evidência maravilhosa, mas tanto que esses comprimidos que o povo dá para mim, quando a pessoa está com a dor aí, eu dou um remédio, sabe o comprimido da época? Capaz que você nem conhece. Melhoral, Fontol, de balena. Falou, alivia a dor. Lá no plano espiritual não tem comprimido não, viu? Ele falou para mim assim. Lá no plano espiritual é obra. E aí, ele danava muito comigo assim, mas ele era até bom comigo só. Então,
Foi o Seu Jerônimo, foi a primeira vez que eu conversei assim com o Seu Jerônimo. E fiquei muito feliz com ele depois, porque depois você sabe que eu sou um médium, considero o mais velho de Palmelo hoje. Eu vi o Seu Jerônimo partir, no dia que ele passou mal no centro, foi eu que levei ele, nesse tempo não tinha banheiro lá no centro, não, levei ele no banheiro do vizinho. Você vê, eu estou falando para você que esse mundo de nossa evolução é pouca, porque nessa época não tinha tratamento para próstata ainda. Isso que eu estou te contando, você pensa, isso é novo. Para mim, a doença dele foi essa. Para mim, foi um estouro que deu. Sujou ele tudo, vai, né? E eu, em um tal de Isídio, que tinha aqui um baiano, levei ele lá mais ou menos. E ele ainda veio, ainda fez a prece e falou: amanhã eu vou para Goiânia, mas volto no caixão. O Seu Jerônimo me deu só exemplo bom, muito bom, de trabalho. Ele tinha um equilíbrio de doutrinador muito bom. Não é que eu falo que ele era um santo, não. Estou falando isso, não. Estou falando que ele era um médium que tinha uma responsabilidade muito grande com aquilo que ele fazia. Um senhor, você sabe, um homem igual a todo mundo, casado, 9 filhos, criando os filhos, tudo na luta aqui, trabalhando. Aí, nesse tempo tinha o sanatório, né? E 2 pavilhões, o pavilhão dos homens e os das mulheres. E aquilo, minha filha, sabe o tratamento que existia? Era água fluida e passe. E de 15 em 15 dias chamava a gente para vir aí para fazer o tipo de um raio-x. Aí ia passando aqui o povo, eles podem ir embora. Pode ir embora, né? Então, quer dizer que ele fazia, o tratamento era esse, não tinha remédio, não tinha nada, certo? Então, era o tratamento. Então, é o que eu tenho lembrança muito bem de Seu Jerônimo nesse trabalho. Você faz o cálculo, nesse tempo não tinha remédio para dopar ninguém, não. A hora que abria aquelas portas, sempre tinha lá 70, 80 homens do lado dos pavilhões, tudo bem ruim mesmo. Do outro lado das mulheres, a mesma coisa. E quando abria lá, eu tinha o salão no meio para fazer a prece. Nós médicos sentávamos lá e abria as portas para vir aquele grupo de pessoas, era muito. E sempre, quando nós ia lá para o Seu Jerônimo dar alta dele, sempre ia embora de 10 até 15, ia embora, mas chegava a 20. Sempre era assim. Eu já ia esperando que chegava. Então, o trabalho espiritual é isso. Depois veio o Damos, que fez um trabalho maravilhoso, que é o italiano. Vocês devem ter conhecido. Muito, meu amigo. Mas ele discutia muito, que eu brigava com ele. Porque... Então era amigo de verdade. Então era amigo de verdade. Era amigo de verdade, eu brigava com ele por isso. Mas sabe como é que eu fazia? Eu brigava com ele, eu andava um pedacinho e falava: você sabe que você está certo? Ele era bom demais, ele tinha a braveza dele, mas era muito bom. O Seu Gentil, que foi um grande companheiro também, todos eles eu acompanhei até a derradeira hora do momento. Eu tive esse merecimento doloroso, mas foi eu que acompanhei eles até o final. Todos eles acompanhou o que o Seu Jerônimo deixou. O tipo uma herança. Todos eles acompanhou e está até hoje. Nunca fugiu. Corrente magnética, como eu falo sempre, acolhendo quase todas as mediunidades que cita para nós no livro dos médiuns e no Evangelho, que é poucos lugares que trabalha com mais quantidade de mediunidade igual o Palmelo. Palmelo é rico de acompanhar as mediunidades. Nós falamos de médio de cura, como você está falando. Médio de tratamento para 2 formas, tratamento deitado, que nós falamos, que é só o tratamento, e tratamento de cirurgia também. Tem o grupo da cirurgia separado. Por que são separados? Esse é que é um problema que a gente tem que trabalhar muito com esse sentido. É a forma do fluido. Isso dá para médio vidente ver. Eu quero que os médios videntes acompanhem, fala, desperta. Eu estou acabando. Eu sempre falo para o meu grupo lá: procura um para vocês pôr no meu lugar que faça melhor do que eu. Porque eu não consegui fazer muito bom.
Mas o que eu pude fazer, eu já fiz. Eu estou no final da minha jornada. Então, é isso que eu falo para eles. Por quê? Porque, vamos dizer, com o meu trabalho lá amanhã, os nossos irmãos aí dizem que vai passar lá. Hoje, nós criamos aquela casa com essa intenção, a casa foi criada com essa intenção. Muita gente fala assim, a Casa da Esperança não tem cirurgia. Não é assim. Ela não tem dieta, perdão da palavra, errei. Não tem cirurgia, não tem dieta. Tem a dieta. Só porque ele, por exemplo, pode fazer a cirurgia dele e pode ir embora para casa dele. Tem umas ordens, simplesinha, mas tem, que ele não pode ir dirigindo, no dia que ele opera, tem que ficar. Mas para que você tiver quem dirige, pode guardar a dieta lá, mas vai guardar a dieta lá na casa dele. E eu trabalho muito com o chamado pensamento. Eu tenho um preparo dentro da minha mediunidade que todos os nossos trabalhos, todas as nossas intenções vêm do pensamento. Nós temos que conversar com nós mesmos sobre o nosso pensamento. Nós temos que observar o que está saindo do nosso pensamento. O que eu estou pensando? É certo? Aí que vem o médium. Médium tem que ser preparado para isso, que eu falo sempre. Médium tem que entrar em qualquer lugar difícil e sair limpo. Médium desenvolvido, preparado para a mediunidade é assim. Esse médium que entra lá e eu saí todo carregado. Ele não está preparado. O que ele prepara é para isto, é para ele ter força de entrar. Porque um médium, como você falou, de cura. Vamos dizer que ela levanta aí e vem fazer um passe em mim. Eu tenho que aceitar o passe. Mas ela tem que buscar. Muito forte. Um passe cura uma pessoa. Isso é ensinado pelo próprio Bezerra de Menezes. Por quê? Porque a hora que ela levar as mãos aqui em mim, o vidente vai ver que atrás dela vai formar um manto azuladinho. Esse manto é o fluido. O médium doa energia. Nós aqui temos uma segurança com os médios começando. A gente que trabalha com os médios, a gente fala 24 horas. Nós aqui não encosta a mão em ninguém. Nós não temos esse direito. Nós não vai tocar a mão em ninguém, nós não vai pôr, não vai ter sequela nenhuma. A gente vai fazer a cirurgia. Então, o que eu sempre refiro? Eu chego lá, como vocês vão ver lá amanhã, o Meneles vai. As cadeiras elas cheias de gente. Eu falo, meus irmãos, cirurgia, primeiro você deve preparar para fazer uma cirurgia. É você que faz a sua cura, através do seu pensamento. Eu vou fazer, como está eles aqui. Se eles falassem, eu vou no raio-x, se der cirurgia, eu vou fazer e vou sarar. Ele já está fazendo a cura dele. A cura nossa está no nosso pensamento. Nosso pensamento é o nosso vigília, é o nosso caminho. É a verdade e a vida. Você pode falar um pouquinho, seu Lázaro, como que se dá a mediunidade de raio-x para o senhor, né? Como o senhor falou, cada pessoa, ainda que tenha a mesma base de mediunidade, ainda se manifesta cada um de uma forma. Como que funciona para você? Mas essa qualificação que nós fazemos no centro espírita, no centro, não é só no um, ela tem de várias formas, né? Aqui em Palmela ainda usa vidência, mas a maioria dos lugares chama trilhagem. As pessoas chegam, sempre tem 2 médios ali de um lado para interrogar a pessoa, vai te perguntar o que você veio, busca de quê, como é que você está passando, aí você vai esclarecer, eu vim aqui por isso, isso, isso. Conversar, que é a mesma coisa, mas é conversar. Esse chamamos de trilhagem. Agora, esse que eu faço até hoje, ainda dou conta de fazer. Eu fazia muito bem, mas agora não. Mas assim, esse é diferenciado, que é na vidência. A pessoa vai passando, porque a vidência é o seguinte, quadro de vidência, quase todo mundo tem quadro de vidência. Mas vidência, clara vidência, muito pouca gente possui. A claravidência é essa. Por que o raio-x precisa ser claravidência? Porque às vezes fica as filas lá, vai entrando uma atrás do cada um é um quadro. Cada um é um problema.
E o quadro de evidência, você vê um quadro aqui agora, às vezes você não vê mais. Então ele não serve para trabalhar num quadro desse, né? Serve para ajudar, porque para ajudar todo mundo, que eu falo assim, o trabalho espiritual ele é tão confortado que eu sento lá, se você for lá amanhã você vai ver, eu sento lá, rodeio de médio em roda de mim. Então quem faz eu sou o falante, mas quem ajuda no raio-x é o grupo todo, a vibração, porque trabalho espiritual vai com o pensamento, né? É vibração, é pensamento. Pensamento positivo é o sinônimo da casa espírita, seja ela qual for, que jeito for. Se não tiver bons pensamentos, não tem bom trabalho. E como que aparece para você o quadro assim? Você vê fisicamente na pessoa? Geralmente eu via tudo, certo? Hoje não, hoje eu vejo. Sempre a pessoa passa lá, vou falar, você tem esse problema, isso. Aí eu cito os problemas que tem. E eu já deixo claro que eu não tenho orgulho por isso, não, graças a Deus. Eu falo assim, eu não vi alguma coisa, vocês falam, porque vamos ajudar, nós precisamos. Então, é assim, mas sempre é raro um falar alguma coisa, sempre a gente acerta mais ou menos alguma coisa. É isso aí, no quadro da vidência. Então é isso que é meu trabalho aqui em Palmelo, foi isso. E eu tenho uma felicidade muito grande, que eu estou hoje com esses 85 anos de idade, trabalhando aqui há muitos anos, eu tenho muitos anos de trabalho espiritual e com muita felicidade, muito, sabe por quê? Porque o povo me tolerou esse tempo todo. E eu, graças a Deus, eu nunca tive uma notícia. O senhor Lázaro falou isso, que coisa. Nunca, graças a Deus, eu tenho sido uma pessoa. Não estou me gravando, não. Estou falando para vocês o que é. Eu estou aqui em frente ao repórter aí, ó. E eu sou uma pessoa que sempre traduzi minha vida em toda situação que eu considero o homem. Qual é o bom médio? Aonde a gente busca o bom médio? Aonde um homem de moral. Aonde tem um homem de moral. O médio tem que ter principalmente a moral. Não adianta. Nós conserta. A mediunidade vai reeducando nós vai melhorando, mas se ele não tiver moral, porque o médio é companheiro dele. Os companheiros é de acordo com o pensamento, de acordo das obras dele. Não adianta nós querer. Nós temos certeza que a mediunidade é um dom dado por Deus, que se todos nós soubéssemos aproveitar o que é a mediunidade, nós estaria bem preparado. Só uma mensagem final, como o senhor mesmo disse, o centro você traz para dentro do seu lar. Né? Qual é a mensagem que você deixa de algo imprescindível a qualquer movimento de realmente continuar numa trajetória espiritual? Muito bem. Sempre quando as pessoas chegam aqui para falar comigo que eu falo que não tem, lá não tem o centro, não vai no centro por uma causa ou outra, eu falo, leva o centro para sua casa. Como leva o centro para sua casa? É procurando lá um prédio, uma mansão para começar uma doutrina? Não. Só precisa disso. Eu sempre falo um pouquinho de gozação, mas eu digo assim, você tem o livro dos médios? Tem. Você tem o Evangelho? Tem. O livro dos médios? Tem. Falei, um cômodozinho separado do seu lar? Tem. Falei, agora, e a água fluida? Tem. Falei, agora a palavra-chefe. E o amor? Tem. Falei, então tá feito, o centro espírita tá aí. Porque a água fluida eu conselho todo, vai ficar aqui bem registrado. Para mim, é o primeiro remédio dado por Jesus. Água fluida cura tudo. Eu vivo dessa aguinha que está aí, ó. Graças a Deus. Muito obrigada, seu Lázaro. No próximo episódio, você vai conhecer a fundo o trabalho das cirurgias espirituais de Palmelo. Salu e Iraídes vão revelar os bastidores dessa prática, compartilhar casos marcantes e emocionantes e contar histórias que fazem parte de um trabalho realizado há quase 100 anos em Palmelo.
Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com todos e inscreva-se no canal para acompanhar mais episódios da série exclusiva do Portal Reação. Palmelo, a cidade dos médiuns.